EBD, lição de adultos do primeiro trimestre de 2023 da CPAD com o tema Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição 12, Vivendo no Espírito. Texto áureo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Verdade prática está escrito: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Leitura bíblica em classe, Gálatas 5, versículo 19 ao 25. Amados, em relação à vida espiritual, só existe dois tipos de crentes, o crente espiritual e o crente carnal. E existe uma grande diferença entre o cristão que é espiritual e o carnal. O espiritual anda em espírito, como está em Gálatas 5, versículo 16. E procura viver de acordo com o fruto do espírito. O crente carnal, às vezes, tem aparência de santidade, mas a sua vida demonstra que ele é conduzido pelas obras da carne. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Como bom missionário, ele procurou proclamar o evangelho de Cristo àquele povo que vivia numa cidade cosmopolita e comercial do seu tempo. Talvez pelas riquezas obtidas com seu comércio, os coríntios tornaram-se uma sociedade que cultivava a libertinagem e o desregramento moral, típico das grandes metrópoles antigas, que não conheciam a mensagem do evangelho. Mas Paulo, chamado por Deus para ser um grande evangelista e pastor, pregou o evangelho na unção e poder do Senhor. Foi tão grande o impacto da obra missionária desenvolvida por Paulo que a igreja de Corinto tornou-se exemplo de comunidade cristã cheia do Espírito Santo. É a única no Novo Testamento em que os crentes tinham no seu meio todos os 9 tipos de dons espirituais. Na sua mensagem, no primeiro capítulo da sua carta aos Coríntios, Paulo diz que sempre dava graças a Deus por eles, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Na sua formação inicial, os coríntios abraçaram a fé em Cristo com grande fervor. Eles nasceram sob um avivamento espiritual que não fora visto em outras igrejas fundadas por Paulo, tanto na palavra quanto no conhecimento e na busca pelos dons espirituais. Não demorou muito e o clima espiritual da igreja arrefeceu. E um clima de carnalidade jamais imaginado para uma igreja tão rica da graça e do conhecimento de Cristo desenvolveu-se entre eles. Paulo tomou conhecimento de que havia desunião, intriga e dissensões entre os coríntios. Havia quem dissesse: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Provavelmente, na ausência de Paulo, durante algum tempo, pois ele era um evangelista e pastor que precisava dar atenção a outras igrejas, os crentes de Corinto não tiveram um bom ensinamento bíblico sobre o comportamento do verdadeiro cristão. Prova disso é que no capítulo 3 da sua primeira epístola, à igreja de Corinto, Paulo, sem dúvida, com sentimento de frustração, escreveu-lhes: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 7. No exemplo da igreja em Corinto, podemos ver a diferença entre crentes espirituais e crentes carnais. No início da sua história cristã, os coríntios eram os espirituais, tinham paz, conhecimento da palavra, tinham todos os dons espirituais manifestados no meio deles, e como cristãos avivados que eram, esperavam a vinda de Jesus, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes espirituais são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus. Eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne, como está descrito em Gálatas 5, versículo 16. Eles possuem, além dos dons espirituais, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, como está em Gálatas 5, versículo 22. O salvo em Cristo Jesus tem vida em espírito. Porque para o salvo em Cristo Jesus, para experimentar o avivamento espiritual, pode passar por diversas experiências na vida, desde que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão verdadeira e prossegue até a morte, desde que a pessoa persevere até o fim. Na sua caminhada espiritual, o servo ou a serva de Deus precisa esforçar-se para viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo exorta sobre como viver de maneira correta como cristão, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Aos Gálatas ele ensina: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, versículo 16. Então, precisamos andar em espírito. Andando, então, em espírito. O verbo andar na Bíblia é figuradamente tomado no sentido de viver, experimentar, não é ter experiência, praticar, conduzir-se na vida espiritual. Por isso, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O andar em espírito, com o E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Trata-se de ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus, para não cumprir a concupiscência da carne, da natureza humana, carnal e pecaminosa, herdada de Adão. Romanos 5,12. É ter uma vida avivada espiritualmente. Aos Coríntios, o apóstolo escreveu: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Embora a palavra espírito esteja grafada com letra minúscula em diversas versões no Novo Testamento, refere-se, na verdade, no Espírito Santo, segundo o contexto deste versículo. Então, para que andar em espírito? Para não viver segundo a carne. Toda exortação bíblica tem um propósito ou propósitos. No texto em que eu falo, Paulo responde: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O crente em Jesus, ele deve andar e viver de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos intensos da natureza carnal. É condição indispensável para ter o avivamento espiritual e não enfraquecer na fé e no relacionamento com Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 1 e 2. Para fazer a vontade de Deus, somente os crentes salvos, avivados espiritualmente, podem andar em espírito. O crente carnal vive segundo a natureza pecaminosa, herdada de nossos pais. Ele não tem força para vencer as inclinações naturais, que afastam o homem da presença de Deus. Porém, quando passa a andar em espírito, adquire poder para subjugar a sua natureza carnal e passa a fazer a vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2.
E somente com o poder do Espírito Santo que o crente pode suplantar as forças da carne para fazer a vontade de Deus. Para ter poder para vencer o maligno, Satanás é o principal adversário de Deus e ele é verdadeiramente esse adversário de Deus principal e também é dos crentes fiéis. Ele foi derribado dos céus com parte dos anjos que o acompanharam na sua rebelião contra o Senhor. Quando Deus criou o ser humano no Éden, Satanás quis vingar-se dele e atacou o primeiro casal, obra-prima das mãos do Criador, conseguindo prejudicar o relacionamento entre o homem e Deus. O Senhor, contudo, não deixou que o homem ficasse nas mãos do diabo e prometeu a solução para o pecado por meio da vinda de Cristo em forma de homem para derrotar Satanás e os seus poderes. Assim, cheios do Espírito de Deus, homem e mulher, crentes em Jesus, podem vencer as forças do mal. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 10 e 11. O cristão fortalecido no Senhor, cheio da força do seu poder, tem avivamento espiritual da parte de Deus para ser vitorioso em todas as lutas da vida espiritual. Para ter alegria do Senhor, esse é um dos maiores mistérios revelados na palavra de Deus, para quem quer ser vencedor na vida de salvo. O crente só poderá ter força para enfrentar os grandes desafios e obstáculos que encontrar na vida e andar em espírito se tiver a alegria do Senhor. Quem melhor expressou essa verdade foi o profeta Neemias, quando viu que o povo estava triste ao ouvir a leitura da lei e a sua explicação durante toda a manhã, sabendo que haviam falhado contra o Senhor. Vendo o povo chorar diante da explicação da palavra de Deus, disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, versículo 10. São poucas as pessoas das igrejas que percebem e cultivam essa grande virtude. Quando o crente é alegre no Senhor, torna-se forte mediante a energia e o poder produzido pela alegria do Senhor. É essa alegria que reflete o avivamento espiritual na vida do crente e só pode ser obtida se o crente viver na presença do Senhor. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, verso 11. Então, como andar em espírito? Não é fácil andar em espírito. A inclinação da natureza carnal, inerente a todos os homens, faz com que eles, na sua maioria, busquem as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo espiritual do novo nascimento, tendo novo comportamento espiritual e moral, mas precisam cultivar o relacionamento com Deus, sabendo como andar em espírito. Tendo o Espírito Santo, antes de tudo, para o crente andar em espírito, precisa ter o Espírito Santo na sua vida e dentro dele. Jesus prometeu enviar o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Isso foi promessa de Jesus antes mesmo de ele ir para o Calvário. Parecia que tudo estava sem sentido quando Jesus morreu, mas quando ele ressuscitou, reiterou a sua promessa, prometendo o batismo no Espírito Santo. Atos 1, versículo 5. Bem como o seu revestimento para com os seus seguidores, que pudessem ser testemunhas poderosas em todas as partes. Assim, ter o Espírito na vida, nas atitudes, no testemunho, em todos os lugares, é condição indispensável para andar em espírito. Então, seja guiado pelo Espírito Santo. Na jornada da vida cristã, o crente precisa saber conduzir-se de maneira correta e santa, desde a conversão. No mundo dominado pelo maligno, há em todas as áreas da realidade humana muitos perigos,
obstáculos, enganos, seduções e convites para a prática do que não agrada a Deus. Se o cristão não souber como se comportar diante das coisas que se antepõem diante de si, poderá tomar caminhos ou atalhos errados e perder-se. No entanto, se tiver orientação sábia e divina, nunca vai errar o caminho. Paulo escreveu, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8,14. Somente os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Os salvos em Cristo Jesus têm esse privilégio espiritual de ter o guia infalível para todos os aspectos da vida, para todas as decisões a tomar diante de quaisquer situações. Essa divina direção exige condições, como tudo, no relacionamento com Deus. O salmista mostrou que é indispensável não somente ter fé, mas também possuir o temor do Senhor para saber o caminho a seguir na sua vida. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmos 25, verso 12. Sendo cheio do Espírito Santo, para o crente andar no Espírito, ele precisa viver cheio do Espírito. E é a condição natural e normal na vida dos servos de Deus. Ou seja, um cristão verdadeiro não pode ser carnal, vivendo dominado pelas inclinações da carne. Veja Gálatas 5,17. Ele precisa ser verdadeiramente espiritual. A Bíblia não diz que Deus enche as pessoas do seu espírito, mas que todos devemos estar cheios do Espírito, não é? Isso quer dizer que Deus deseja encher-nos do seu poder, mas, precisamos estar inclinados, precisamos estar na posição, não é? Louvado seja Deus. Precisamos fazer nossa parte, buscando e esforçando-se na presença do Senhor, para sentir a plenitude do Espírito Santo. Na sua exortação sobre isso, Paulo ensinou que o crente deve fugir das práticas carnais próprias de quem não tem a Cristo, como fazer uso indevido de bebidas alcoólicas, tipificadas no vinho, que era a bebida mais comum entre os cristãos da sua época, alertando para as consequências desse tipo de comportamento. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Na experiência cristã, sobretudo no ministério pastoral, vemos que muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, falaram línguas estranhas e elas próprias, falaram a elas próprias, como evidência dessa experiência tão importante para quem já é salvo. Mas, com o passar dos anos, vão se esvaziando do Espírito, dando lugar à carne, ao mundo e até ao diabo nas suas vidas. Não por acaso, tais pessoas ficaram completamente distantes de Deus. Elas foram batizadas, mas esqueceram-se de a cada dia buscar e ser mais cheias do Espírito Santo. Assim, é impossível andar em espírito. Somente com dedicação, amor e busca diária no relacionamento com Deus, o cristão verdadeiro pode ser cheio do Espírito. Sendo revestido de poder, o pecador, ele passa a ter Espírito Santo habitando nele quando aceita a Cristo como Salvador. Todavia, ao buscar o batismo no Espírito Santo, experimenta a segunda grande bênção espiritual na sua vida. E depois do Pentecostes, seguindo a determinação de Jesus, recebe um revestimento especial de poder. Jesus falou aos seus 12 discípulos que ficassem em Jerusalém até que recebessem esse revestimento antes de saírem pelo mundo para proclamar o seu evangelho. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. Não somente os 12, mas cerca de 120 irmãos ficaram no cenáculo e no dia de Pentecostes. Tiveram a gloriosa experiência de serem cheios do Espírito Santo em meio a sinais sobrenaturais, com evidência de falar em línguas estranhas para eles, tendo sido batizados no Espírito Santo, conforme lhes prometera Jesus em Atos, no capítulo 1, versículo 5, a fim de serem cheios da virtude espiritual e tornaram-se testemunhas com poder, começando por Jerusalém e até
aos confins da terra, como está em Atos 1, versículo 8. E aí vem o confronto espiritual entre a carne e o espírito. É oportuno esclarecer o que significa a carne no contexto deste estudo. Há pessoas que imaginam que a carne se refere ao corpo físico, formado por cabeça, tronco e membros. É um equívoco elementar. O corpo humano não peca. Os olhos, os ouvidos, a boca, os braços, as mãos, as pernas, os pés, bem como os órgãos sexuais, eles não pecam. Em termos bíblicos, para o crente fiel, o corpo humano, ele é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, você vê escrito isto. Mas há uma luta entre a carne e o espírito. Em termos espirituais, é a maior luta que existe na realidade humana. Ela começou no Éden, quando o diabo, a antiga serpente, conseguiu seduzir a mulher para a desobediência a Deus. Enganada pelo maligno, Eva convidou seu esposo para experimentar do fruto proibido por Deus. E a tragédia espiritual e moral cumpriu-se na vida deles. Ambos, os dois, só tiveram prejuízos espirituais, morais, físicos e materiais. Expulsos do paraíso, levaram consigo o pecado original. Esse pecado tem em si o domínio sobre a natureza carnal do homem e provoca constantemente uma disputa entre o novo e o velho homem. Essa é a luta entre a carne e o espírito. A concupiscência da carne. A palavra concupiscência, em termos etimológicos, tem origem do latim concupiscens, que tem o significado de forte desejo, no sentido de obter bens materiais ou prazer sexual. Ela provoca no homem natural que não tem o Espírito Santo intenso desejo de buscar a prática do sexo ilícito, conduzindo o homem para a fornicação, que é a relação sexual pecaminosa entre solteiros, ou adultério, que é o pecado envolvendo pessoas casadas com outros que não são os seus cônjuges. Prostituição, que é o pecado da mercantilização ou da venda do corpo para a obtenção do prazer sexual. E para a homossexualidade, que é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. A concupiscência da carne faz parte das estruturas pecaminosas criadas pelo diabo ou pelos homens para afastá-los de Deus. Diz João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, versículo 15 e 16. A carne contra o espírito. A maioria absoluta das pessoas no mundo não quer saber de Deus. São seduzidas e afastadas para longe do Senhor por vários meios. Pelas falsas religiões, pela sabedoria diabólica, fruto dos conhecimentos humanos e materiais que exaltam o homem, pelo humanismo e pelo materialismo. Como resultado, as pessoas em geral esquecem-se de Deus e preferem agradar o diabo e a sua natureza carnal, corrompida pelo pecado. E a tal confronto configura-se como a luta entre a carne e o espírito. Quem melhor compreendeu esse combate crucial de proporções espirituais e humanas foi o apóstolo Paulo. Escrevendo aos crentes, ele disse: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Paulo dirigia-se na sua epístola aos cristãos que serviam a Deus na igreja da Galácia. Ele tomou conhecimento de que os crentes daquela igreja estavam inclinando-se, não é? Para voltar aos velhos preceitos cerimoniais do judaísmo, como, por exemplo, a guarda do sábado de forma legalista, a submissão ao rito da circuncisão da carne, coisas que aparentemente eram de natureza espiritual, mas na verdade as suas práticas, depois de terem conhecido a Cristo, eram práticas carnais.
Daí a razão por que Paulo escreveu grave exortação contra esse desvio doutrinário. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Gálatas 5, versículo 1 ao 4. Deve ter sido muito duro para os irmãos da Galácia ouvir a leitura da carta de Paulo. Alguém se intrometeu no meio deles e induziu-os a deixar a liberdade concedida por Cristo para que voltasse a ficar debaixo do jugo da servidão. E o apóstolo alertou-os de que, caso se deixasse circuncidar, não só estariam obrigados a cumprir todos os preceitos da lei, mas também os que era pior. Estariam separados de Cristo, caídos da graça. Então, vejamos que a luta da carne contra o Espírito pode começar dentro das igrejas cristãs, podendo manifestar-se na pregação de doutrinas falsas, de heresias, de discursos de hereges pelas redes sociais, em sites da internet, além de levados ao seio da congregação. Homens carnais travestidos de espirituais podem levar os crentes a dar lugar à carne. Porém, o que é mais comum é a luta da carne contra o espírito através das obras da carne, como veremos no item a seguir, que é as obras da carne. Como já demonstramos em tópicos anteriores agora, a carne não é o corpo e nem a sua estrutura de tecidos musculares sobre o esqueleto. Em termos bíblicos, a carne, do grego sarx, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne a que se refere a epístola aos Gálatas são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são os seus servos. Essas obras, identificadas em número de 16 tipos, sem fechar a lista, pois acrescentar e coisas semelhantes a estas, podem ser classificadas em várias categorias, referentes a práticas sexuais ilícitas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, tararararararará. Gálatas 5,19, você vê isso. Prostituição, por exemplo, refere-se à prática vil de venda do corpo para prática sexual em troca de dinheiro. Inclui todo tipo de imoralidade sexual, bem como a pornografia, em que a pessoa excita-se ilicitamente por meio de imagens, de quadros e etc. O crente deve fugir da prostituição. 1 Coríntios 6,18 e Efésios 5,3 fala sobre isso mais a fundo. Impureza tem sentido mais amplo, só que voltada para a área do sexo e as imoralidades diversas, por meio de palavras impuras, pensamentos e intenções. Não devemos dar lugar a quaisquer práticas impuras. A impureza inclui pecados sexuais, vícios e maus pensamentos carnais no coração. Efésios 5, versículo 3, Colossenses 3, versículo 5. Lascívia é a propensão para interessar-se e excitar-se, normalmente por meio do sentido da visão, com imagens sensuais do sexo oposto. Lascívia significa sensualidade, libidinagem, luxúria. É uma característica de quem tem despudor, quem tem modos libertinos e libidinosos. Aleluia. Por isso que o nome vem lascívia. Quem tem propensão para a sensualidade. Paulo mostra como o cristão deve zelar pelos seus pensamentos para não dar lugar à impureza e a outras obras da carne. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisto que você deve pensar. Filipenses 4:8. Se o crente deseja andar em espírito e ser avivado, tem que fugir dessas coisas. Referente a práticas religiosas, tem a idolatria e as feitiçarias. Em Gálatas 5, versículo 20, da parte A. Idolatria refere-se a cultos e falsos deuses,
e a todos os tipos de ídolos, imagens de escultura condenadas no Decálogo. O primeiro mandamento na lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5. Também se refere a qualquer coisa ou ente que tome o primeiro lugar no coração de uma pessoa. Lugar este que deve ser exclusivo de Deus, o único ser digno de ser adorado. Quando, por exemplo, um servo de Deus coloca os seus estudos em primeiro lugar, ou um jovem coloca o namoro acima do relacionamento com Deus, ou mesmo um pai dá mais valor a um filho do que ao Senhor, e comportamentos semelhantes, isso pode ser visto como idolatria. Feitiçarias, então, refere-se a práticas religiosas voltadas para demônios, envolvendo promoção de desejos malignos em cultos diabólicos, com a finalidade de prejudicar ou exterminar a vida de alguém. O dicionário online de português diz ofício do bruxo, do feiticeiro, bruxaria. Na Idade Média, a feitiçaria era considerada crime, prática de magia que busca alcançar através de meios ocultos resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais. Bruxaria. Ritual, o objeto utilizado durante essa prática. O que fascina, encanto, sedução, feitiço, feitiçaria do coração. No Antigo Testamento, a feitiçaria era considerada pecado gravíssimo e punível com a pena de morte. Em Êxodo 22, versículo 18, diz: a feiticeira não deixarás viver. Referentes ao mau relacionamento humano, o apóstolo lista atitudes reprováveis aos que se dizem seguidores de Cristo, que mandou amar uns aos outros como a si mesmos, da mesma forma como fomos amados por ele. E está ali em Mateus 22, versículo 39, e em João capítulo 13, versículo 34 ao 35. Nessa categoria inclui-se inimizades, por exemplo, que são a falta de amizade, de companheirismo, por falta de amor e simpatia. Jesus veio desfazer as inimizades, Efésios 2,16. Um cristão não pode dar lugar ou alimentar esse tipo de sentimento. Jesus mandou amar ao próximo e o amor não pode coexistir com inimizades. Porfias são brigas, rixas, desentendimentos, disputas, oposição. Tais coisas não condizem com a vida pautada no amor de Deus. Romanos 1, versículo 29. Emulações. Emulação é o sinônimo de ciúme, inveja, competição, rivalidade, sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa ou outra pessoa. É um sentimento carnal, pois um crente em Jesus não deve dar lugar ao ciúme, à inveja ou à rivalidade. O amor de Cristo não admite esse tipo de sentimento. Romanos 1, versículo 29. Iras, sinônimo de raivas, rixas e inimizades, não condizentes com o amor cristão. O crente pode irar-se contra coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, ficar irado contra o pecado, contra os convites para o mal. Mesmo assim, precisa ter cuidado para não pecar. Está escrito: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios, capítulo 4, versículo 26. No sentido prático, o cristão só pode irar-se com outro de quem discorda até às 17h30, antes do pôr do sol. Depois deve procurar o seu irmão para reconciliação. Pelejas têm o mesmo significado de brigas, rixas. Nesse comportamento, uma pessoa quer suplantar a outra por algum motivo ou interesse.
O amor cristão não admite tais sentimentos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Dissensões são semelhantes a pelejas, desentendimentos, provocações iradas, provocações iradas, com raiva. Quem quer andar em espírito precisa ter muito cuidado, pois Deus abomina quem provoca dissensões entre os irmãos. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6,16. Sabe qual é a 7ª coisa que Deus abomina e não suporta? O que semeia contenda, ou seja, dissensões entre os irmãos. Provérbios 6,16. Heresias, incluídas no meio da lista de mau relacionamento humano no meio da igreja, provavelmente porque quem aceita heresias, que são falsas doutrinas, falsos ensinos e mandamentos, pode provocar divisões entre os irmãos. 1 Coríntios 11, versículo 19. Invejas. Depois da inserção das heresias, o apóstolo retoma a lista de mau relacionamento entre os irmãos, mostrando as invejas como obra da natureza carnal, corrompida pelo pecado. A inveja é um sentimento carnal muito ruim, pois leva quem a possui a sentir-se mal pelo sucesso do outro, seja na vida financeira, seja em relação de bens que o outro possui, ou por boa situação profissional, familiar e, por incrível que pareça, até por ser bem-sucedido no ministério. A inveja foi a causa do primeiro homicídio na raça humana, quando Caim, filho de Adão, matou o seu irmão Abel, em Gênesis 4, versículo 9. Por Deus não ter aceitado o seu sacrifício de Caim, este matou seu irmão por pura maldade. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E porque causou e matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. 1 João 3, versículo 12. O invejoso não anda em espírito, mas segundo os ditames da carne. Homicídios. Trata-se da prática de agressão com morte ao seu semelhante. O homicídio foi o primeiro pecado humano causado pela inveja e a falta de relacionamento correto com Deus. Caim matou Abel, porque Deus agradou-se do sacrifício do seu irmão e não aceitou dele. Gênesis 4, versículo 9. Por que razão mesmo, sendo filhos de Adão e Eva, Caim voltou-se para o mal, para atender os desejos da carne, enquanto Abel procurou servir a Deus, andando em espírito? O cristão, ele deve ter muito cuidado. No Antigo Testamento, só era considerado homicida quem tirasse a vida de seu irmão. No Novo Testamento, porém, o crente pode ser classificado como homicida, mesmo sem agredir o seu irmão com algum tipo de instrumento material. Se aborrecer o seu irmão, já será considerado homicida. Está escrito: qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3,15. Em relação a vícios e maus hábitos, nós vemos também embriaguez. E embriaguez refere-se às manifestações de descontrole e intemperança ocasionadas por bebidas embriagantes. Romanos 13:13 e Lucas 21:34. De acordo com o dicionário Rose, embriaguez é o estado causado pela ingestão de bebidas alcoólicas. Embriagamento. Glutonaria, o termo aplicado por Paulo, refere-se ao estilo de vida desenfreado e extravagante que pode ser traduzido nas típicas orgias do paganismo da época, com motivações de ingestão excessiva de alimentos ou bebidas de modo desenfreado. Geralmente, entre os ímpios, tais comilanças envolvem sexo e drogas. Não é o que hoje a gente chama. Paulo inclui essa parte da sua carta aos Gálatas, dizendo que quanto às obras da carne, ou seja, essas que acabamos de listar aqui e explicar para vocês, e coisas semelhantes a estas, já discriminadas por eles, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é? 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Veja isso também, esse texto. E aí vemos o avivamento pelo fruto do Espírito. O estudo do fruto do Espírito, ele insere-se no amplo espectro da pneumatologia, ou do estudo dos assuntos relacionados ao Espírito Santo. Dons e frutos são elementos essenciais para a vida e o caráter do cristão avivado. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode tornar-se apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo.
Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos têm a obrigação de experimentar e testemunhar na vida o fruto do Espírito. O crente pode ser salvo sem ter dom algum, mas sem o fruto do Espírito não pode haver salvação e nem avivamento no meio da igreja. O crente que cultiva a prática, o fruto do Espírito, é um crente espiritual. A expressão fruto do Espírito, no singular, tem causado embaraço a alguns crentes, mas ela faz sentido. Em Gálatas 5, versículo 22 e 23, lemos: mas o fruto do Espírito é caridade, em outras Bíblias diz amor, gozo, que em outras Bíblias diz alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que outras têm como domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Um cristão não pode, então, dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter caridade sem ter fé, ou seja, não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade, bondade e temperança. Um aspecto do fruto não pode ser desassociado do outro. Pode-se usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é uma só. Caridade é o amor ágape. O dicionário Aurélio, traduzido a palavra caridade, diz que no vocabulário cristão, o amor que move a vontade, a busca efetiva do bem de outro e procura identificar-se com o amor de Deus. Ágape, amor, caridade, benevolência, complacência, compaixão, beneficência, quer dizer benefício, esmola, real, né? Uma das virtudes da teologia diz que é isso. A palavra caridade, a palavra amor, ágape, tem sofrido um desgaste em relação ao seu sentido inicial. Em termos modernos, hoje, tem sido empregada como sinônimo da prática de filantropia, dar esmola, ajudar os pobres, ajudar os carentes. É um sentido pobre para o seu verdadeiro significado. Ao ser utilizada nas traduções bíblicas mais antigas, a palavra tinha o sentido do verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, que é o amor de Deus no coração do homem. É nesse sentido que tomamos o termo caridade em Gálatas 5:22. Um cristão sincero demonstra na sua vida que possui essa caridade ou o amor de Deus, infundido pelo Espírito Santo no interior do ser e cultivado no seu testemunho cotidiano. Podemos dizer que caridade é o amor em ação. Diz Paulo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5, versículo 1 e 2. O apóstolo pede aos Efésios que a sua caridade aumente mais e mais. Filipenses 1:9. Os obreiros têm a árdua missão de liderar todo tipo de ovelhas, desde as mais fortes às mais fracas, desde as obedientes às mais complicadas. É preciso ter amor. O apóstolo João bem exprime o sentido do fruto do Espírito: caridade. Diz ele: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. 1 João 4, versículos 7 e 8. Deus é caridade. Eis a razão porque não podemos confundir a caridade como fruto do Espírito de maneira simplista, com o dar esmolas, ou praticar outros atos de generosidade ou filantropia. Estes são necessários, sim, mas o fruto da caridade é muito mais amplo, visto que Deus é caridade. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus. E Deus nele. Veja 1 João, capítulo 4, versículo 16. Sem caridade, sem amor, esse amor, ágape, até os dons espirituais perdem o seu sentido e o seu valor. Ter dom de variedade de línguas, dom de profecia, dom de ciência e outros sem ter caridade não significa nada para Deus. Vê 1 Coríntios 13, versículo 2 e 3.
Ministério sem caridade, nada é diante de Deus. Romanos 5:5. Então vamos ver gozo, alegria. O gozo, a alegria, não é? No grego fala chara, como fruto do Espírito, é de natureza divina, concedida pelo Espírito Santo e demonstrada na vida do cristão fiel. A raiz de uma planta nem sempre é vista, mas o seu fruto aparece sempre no tempo apropriado. Ter a alegria como fruto do Espírito é fundamental para uma vida cristã produtiva e feliz. Há pessoas em igrejas evangélicas que não demonstram ser alegres. Certamente tais pessoas não tiveram ou não têm a graça para desenvolver uma vida cristã plena da alegria do Senhor. Quando o crente ele cultiva esse fruto, este se manifesta na sua face e nas suas atitudes e ações. Um crente alegre irradia contentamento perante os outros. Em certo lugar, havia um vizinho de uma igreja evangélica que passava todos os dias pela frente do templo, inclusive nas horas do culto. Os que evangelizavam sempre visitavam aquele senhor. Mas ele nunca quis fazer a decisão para Cristo. Um dia, porém, inesperadamente, num domingo à noite, ele entrou no templo e ouviu a pregação. Olha lá. No fim do culto, aceitou a Cristo como seu Salvador. O pastor, muito feliz, foi cumprimentá-lo, dizendo sentir-se alegre por ele ter aceitado a Jesus após ouvir a mensagem da noite. O visitante, recém-convertido, respondeu: pastor, não aceitei por causa da mensagem, aceitei por causa do sorriso do seu porteiro. Chamou-me a atenção o fato de ele estar sempre alegre, ali na porta da igreja. Eu concluí que, sendo ele uma pessoa pobre, mas sempre alegre, deveria ser por causa da sua fé. E resolvi aceitar Jesus. Ah, meus irmãos, Deus usa quem quer e como quer. A alegria do Espírito é a mesma alegria do Senhor. Diz a Bíblia: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, versículo 10. E essa alegria que dá força ao crente fiel. Se o crente não tem a alegria do Espírito Santo, ele torna-se fraco. Normalmente, um crente alegre não se desvia nem se afasta da congregação, muito menos deixa de servir a Deus. Mas quando fica abatido e deprimido por qualquer motivo, a tendência é ficar enfraquecido e desanimar na fé. Assim, é indispensável o crente ter o gozo, a alegria do Espírito Santo. Onde encontrar essa alegria, então? A Bíblia responde: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, verso 11. Quando se trata do obreiro que não demonstra ter essa alegria, tende a cansar-se mais cedo ou mais tarde e a ceder, não é? Se render mais cedo ou mais tarde, né? E render menos no ministério, bem como a sofrer sérios problemas emocionais e físicos. Salmo 119, verso 16. Paz. A paz como fruto do Espírito é aquela paz do que no grego diz eirene, né? A paz eirene, a que se refere Paulo. É a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 17. A paz proveniente do Espírito Santo equivale à paz desejada e difundida no meio do povo de Israel. A shalom de Deus, ou seja, a paz que não é apenas a expressão de falta de guerra, de pelejas ou de harmonia. A paz de Deus, shalom, é serenidade, tranquilidade, saúde, harmonia, bem-estar, segurança, provisão e muito mais. Ela difere da pax romana, que propugnava o lema: se vis passem para bellum, ou seja, se quereis a paz, prepara-te para a guerra. A paz de Deus conduz a paz entre os homens. Quando os anjos anunciaram o renascimento de Jesus, disseram: paz na terra, boa vontade para com os homens. Não deve haver de maneira alguma qualquer tipo de disputas ou dissensões no meio do povo de Deus.
É lastimável quando se ouve ou se vê que existem obreiros que se envolvem numa disputa pelo poder humano, por cargos e posições em igrejas ou convenções de modo tão agressivo que causa escândalos aos mais simples. Diz a palavra: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. 1 Coríntios 10. A paz como fruto do Espírito é indispensável para que o crente seja exemplo para o mundo. Imaginemos o que tem ocorrido em convenções de ministros por esse Brasil afora. Às vezes, por falta de amor e por falta de paz, há tantas pelejas e tantas dissensões que obreiros mais novos sentem-se escandalizados, imaginando estarem em reunião de disputas de partido ou de sindicatos. Que Deus nos ajude a ser exemplo dos fiéis em tudo. 1 Timóteo 4,12. Longanimidade. Como fruto do Espírito, a longanimidade é o macrotúmia, que é em grego. É a paciência para suportar as ofensas e os defeitos dos outros. Pode também ser perseverança e disposição para evitar a ira e o desespero. Efésios 4,2. Com a longanimidade, o crente demonstra compreensão com os que erram, mesmo não concordando com as suas faltas. Deus, ele é longânimo, criticando a impenitência dos judeus. Paulo disse assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Pedro ressalta a longanimidade de Deus. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3,9. A longanimidade é uma qualidade necessária a todos os salvos, mas principalmente àqueles que são líderes da igreja do Senhor. Paulo exorta os obreiros a ser exemplo na longanimidade. 2 Coríntios 6,6. Sem essa virtude, muitos homens de Deus sofrem terríveis desgastes nos seus ministérios, por não terem paciência com os fracos, com os trabalhosos, com os errados e com os que não têm condições espirituais para atenderem às expectativas da liderança. Nos dias presentes, há obreiros que não têm condições de suportar os desafios impostos por comportamentos muitas vezes estranhos, que contrariam normas ou regras estabelecidas no passado. Não nos referimos a ter longanimidade com pecados, mas sim a termos compreensão com os que erram. Deus tem longanimidade para conosco e isso é resultado do seu amor. Nós, obreiros, também precisamos ser pacientes com todos. Diz a Bíblia: rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Benignidade é a qualidade daquele que é benigno, bondoso, complacente, impungente e perdoador. É qualidade indispensável para lidar com a natureza humana, que é sempre imprevisível e sujeita à maldade. Um servo de Deus, sobretudo um obreiro, jamais deve esquecer-se de ser benigno. A benignidade, do grego chestotes, constitui-se um dever cristão, além de ser fruto da sua espiritualidade. Exortando os efésios, Paulo alinhou diversos comportamentos que deveriam ser excluídos na vida cristã, tais como a mentira, a ira, o roubo, a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, e concluiu: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja Efésios 4, versículo 25 ao 32. Temos um exemplo extraordinário de benignidade no Novo Testamento. Jesus contou a parábola do bom samaritano ali em Lucas 10, 25.
O sacerdote e o levita passaram de largo, vendo o homem caído, ferido, quase à morte, à beira do caminho, mas o samaritano, que era estrangeiro, parou, interessou-se pelo ferido, desceu da sua cavalgadura, cuidou dos ferimentos do homem, transportou-o com cuidado a uma estalagem e despendeu ali recursos com a sua recuperação. Ele foi benigno. Deus quer que os seus servos sejam benignos, principalmente os que lideram a sua obra. Bondade é a qualidade daquele que é bom. Bondade do grego agatossune é um aspecto do fruto do Espírito necessário a todos os cristãos. Aos crentes em geral, torna-se qualidade que deve permear todas as suas atitudes. Paulo, falando aos Efésios sobre o fruto do Espírito, ele disse: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5, versículo 9. Um obreiro, assim como todo que é de Deus, tem dever de ser bom para ser aprovado por Deus. Diz o salmista: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Salmos 37, verso 23. O homem bom é bom com a sua família, no seu casamento, com seus filhos, com os seus membros, os congregados, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com todos na igreja, tanto fora dela como em toda parte. É um homem de bem. É um santo homem de Deus. 2 Reis 4,9 diz isso, né? Um santo homem de Deus. Pois tudo que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Mateus 12, versículo 34 e 35. Essas boas coisas podem ser boas palavras, boas mensagens, bons conselhos, boas orientações. Fé no léxico é sinônimo de confiança, de crença em alguém ou em alguma coisa. Como fruto do Espírito é muito mais do que isso. É confiança absoluta em Deus. É a fé de que fala o escritor aos Hebreus, dizendo, quando diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Essa fé do grego pix não é a fé natural. Ela é potencializada pelo Espírito Santo no coração daqueles que creem em Deus, conforme as Escrituras. João 7,38. Sem a fé, ninguém agrada a Deus. Hebreus 11,6. Pois o que? A fé confirma a salvação dos crentes. A fé santifica. A fé justifica. Vive-se pela fé. A fé protege o crente. Outras características da fé poderiam ser indicadas. Quando cultivadas como fruto do Espírito, todas as características da fé são incrementadas. Todos os seus aspectos são destacados. Todas as suas potencialidades são aumentadas. O Espírito Santo faz a fé nascer, crescer e ser usada como poderoso instrumento a serviço do reino. A fé ativada pelo Espírito Santo é um elemento poderoso para dar vitória contra o mundo. 1 João 5,4. Um obreiro sem fé é um obreiro derrotado. Quando o obreiro tem fé, é um obreiro vencedor. Mansidão é sinônimo de brandura de gênio ou índole, não é? Ou seja, a brandura do seu gênio, da sua índole. Mansidão no grego, prautes, é qualidade daquele que é manso, dependendo do temperamento. Há pessoas que têm dificuldade em ser mansas. Os chamados sanguíneos e os coléricos têm uma tendência a serem ríspidos, grosseiros, agressivos no relacionamento com os outros. Um cristão não pode deixar-se levar por essa faceta do temperamento. Mansidão, como fruto do Espírito, pode ser conseguida ao longo dos anos no relacionamento com Cristo. Ele é mestre por excelência em mansidão. Pedro, que era sanguíneo, quando viu a turba cercando Jesus, sacou a espada, fez a orelha de Malco cair no chão num golpe certeiro. Ele não era nada mesmo, manso, ou melhor, ele não era nada manso não era. Porém, para espanto de Pedro e de todos os que ali estavam, Jesus calmamente tomou a orelha do homem
e imediatamente a repôs no seu lugar. E numa lição magistral de mansidão, amor, humildade e de poder, também disse: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? João 18:11. Foi na cruz que Jesus demonstrou a sua mansidão, sem medida, quando esteve ante aos olhares perplexos da multidão e dos seus discípulos. Ele poderia ter pedido fogo dos céus sobre os seus algozes, mas exclamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Não é fácil termos condições emocionais para suportarmos uma agressão. Todavia, quando o crente tem o fruto do Espírito da mansidão, ele é capaz até mesmo de dar a outra face ao ímpio. Lucas 6:29. Só sendo grandemente forte na graça de Deus é que se é capaz de cumprir esse ensino do Mestre. Poucos obreiros podem fazer isso. É comum usarmos a autoridade ministerial para revindarmos, qualquer desfeita. Peçamos a Deus que nos ensine a desenvolver o fruto da mansidão em nossas vidas e em nossos ministérios. Temperança. Em outras versões bíblicas diz domínio próprio. Que quer dizer autocontrole, domínio próprio. Temperança no grego egkrateia é qualidade elevadíssima no relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida de um crente em Jesus. É qualidade de quem é moderado, sobretudo de quem modera apetites ou paixões. A temperança fecha a lista de aspectos ou virtudes do fruto do Espírito. Tanto o homem quanto a mulher de Deus devem demonstrar esse precioso fruto no seu dia a dia. Ele fala de equilíbrio no espírito, na alma e nas emoções. O crente guiado pelo Espírito Santo tem equilíbrio nas atitudes. A Bíblia exorta a que o bispo ou o pastor seja temperante, em Tito 1, versículo 8. A fé do crente ela deve ter a virtude da temperança, como 2 Pedro 1,6 fala. Os obreiros do Senhor precisam ter temperança em tudo, nos hábitos, nos usos, nos costumes, na oração, na santidade e em tudo na vida. Parece tão simples, mas há muitos crentes obesos, doentes e estressados porque não têm a temperança na alimentação. Outros se tornam radicais por agirem sem temperança no trato com os problemas da igreja, sob a sua responsabilidade. A Bíblia orienta que o fruto da temperança é desejável e indispensável para que o obreiro não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Conduza-se com prudência, no equilíbrio e no bom senso, obedecendo a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos ensine pelo seu Espírito Santo a nos conduzir com temperança. Os dons não são dados a todos os crentes, mas o fruto do Espírito é produzido e cultivado no coração de todos os que são cheios do Espírito Santo. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma incisiva e categoricamente: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, versículo 23 ao 25. Amém, meus queridos? Tenham todos, essa é toda a explanação que eu tenho aí para vocês dessa aula. Tenham todos uma boa aula no domingo que você vai ministrar essa aula, ou mesmo você que é aluno, que seja edificado por esta palavra. E no mais, que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.